Olá, pessoal! Retornamos agora ao terceiro módulo sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, vamos tratar sobre as medidas de proteção. São aplicadas sempre as medidas de proteção na seguinte hipótese: por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis em razão da conduta da própria criança ou adolescente. Exemplos de medidas: encaminhamento aos pais ou responsável, orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatórias em escola, acolhimento institucional ou familiar, medida provisória e excepcional, inclusão em programas de proteção e tratamento, colocação em família substituta. O Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é a peça central do sistema de garantias na esfera municipal. Natureza, artigo 131. Órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos. Atribuições: atender crianças e adolescentes cujos direitos foram violados e aplicar medidas de proteção como encaminhamento aos pais, orientação e etc. Atender e aconselhar pais ou responsáveis, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social e etc. Encaminhar ao Ministério Público e autoridade judiciária os casos que excedam sua competência. Apuração de atos infracionais e acesso à justiça. O Estatuto estabelece um sistema especializado para adolescentes em conflito com a lei. Ato infracional e medidas socioeducativas. Ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal na esfera penal para os maiores de 18 anos. Inimputabilidade penal é uma regra específica, ou seja, menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, sujeitos a medidas previstas no ECA. Para atos praticados por crianças, aplica-se as medidas de proteção do artigo 101, que são específicas. Então, veja bem, menor de 18 anos, quando comete, aspas, um crime ou uma infração penal, ele cometeu em verdade um ato infracional. Sendo um ato infracional, ele não será penalizado na esfera penal, mas sim será aplicada uma medida socioeducativa tendo entre 12 e 18 anos. Abaixo desta idade, ou seja, com idade 12 anos incompleto, serão aplicadas as medidas de proteção previstas no artigo 101 do ECA. Medidas socioeducativas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade, internação em estabelecimento educacional. Estas são as medidas socioeducativas aplicadas para pessoas com idade entre 12 e 18 anos, podendo chegar, algumas delas, para pessoas até 21 anos, nos casos excepcionais onde a pessoa que cometeu este ato infracional, no momento do fato, tinha idade inferior a 18 anos, mas o cumprimento dessa medida pode se dar no máximo por 3 anos e pode, no caso, se o cumprimento ocorrer após ele completar 18 anos, no máximo até o limite de 21 anos de idade. Internação em estabelecimento educacional. Internação, artigos 121 e 122. Medida privativa de liberdade sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Só pode ser aplicada em casos de ato infracional com grave ameaça ou violência, reiteração de infrações graves ou descumprimento de medida anterior. O prazo máximo é de 3 anos. Garantias processuais e acesso à justiça. Devido ao processo legal, nenhum adolescente será privado de liberdade sem o devido processo legal. São garantidos o conhecimento da acusação,
a igualdade processual, a defesa técnica por advogado e o direito de ser ouvido pela autoridade. Acesso à justiça. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à defensoria pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário com assistência judiciária gratuita para quem necessitar. As ações são isentas de custas. Crimes e infrações administrativas. O título 7º tipifica condutas que violam as normas de proteção. Então, crimes: deixar de registrar e identificar corretamente recém-nascidos, privar a criança ou adolescente de liberdade ilegalmente, subtrair criança para colocação em lar substituto, entregar filho a terceiro mediante paga ou recompensa, produzir, vender, armazenar ou divulgar material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes, vender bebidas alcoólicas ou outros produtos que causem dependência a menores. Infrações administrativas. São condutas punidas com multa e outras sanções, como médico ou professor que deixa de comunicar suspeita de maus tratos, divulgar nome ou imagem de adolescente a quem se atribui ato infracional, descumprir deveres do poder familiar ou determinação do conselho tutelar, hospedar criança ou adolescente desacompanhado em hotel sem autorização, vender produtos em desacordo com as classificações etárias. Proteção à criança e do adolescente. Ator responsável, principal dever e exemplo prático. Família: prover sustento, cuidado, afeto, educação e proteger contra a violência. Exemplo prático: matricular o filho na escola e acompanhar sua frequência e aprendizado, dialogar e oferecer apoio emocional nos momentos difíceis. Comunidade: prevenir violações e comunicar às autoridades qualquer suspeita de riscos ou maus tratos. Um exemplo prático: um vizinho que, ao ouvir gritos constantes e sinais de violência, aciona o conselho tutelar. Sociedade: velar pela dignidade e respeito, participando da mobilização pela causa da infância. Um exemplo prático: uma empresa que não vende bebidas alcoólicas para adolescentes ou uma escola que promove palestras sobre o combate ao bullying. Poder público: o Estado, assegurar com prioridade absoluta a efetivação de direitos através de políticas públicas, saúde, educação, etc., e órgãos de proteção. Um exemplo clássico: a prefeitura que garante vagas em creches, o hospital público que realiza o teste do pezinho gratuitamente, ou a atuação do conselho tutelar. Então vejam que aqui na proteção da criança e do adolescente estão todos os atores responsáveis: família, comunidade, sociedade e poder público propriamente dito. Vamos agora ao resumo do que o Instituto AOCP costuma cobrar em relação ao ECA. O Instituto costuma ser literal, ele troca palavras como preferência por exclusividade ou alteram prazos, fique atento sobre isso. E também disposições preliminares do artigo 1º ao 6º, definição de criança até 12 anos incompleto e adolescente 12 a 18 anos, o conceito de proteção integral, liberdade, direito à liberdade, respeito à dignidade, artigos 15 ao 18b, destaque para as definições de castigo físico, sofrimento físico ou lesão e tratamento cruel ou degradante, humilhação, ameaça grave ou ridicularização. Ato infracional e medidas socioeducativas, o artigo 103 ao 125. Essencialmente, para guardas municipais, você precisa saber a diferença entre as medidas advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço, liberdade assistida, semiliberdade e internação. Conselho tutelar, os artigos 131 ao 140, as atribuições do Conselho e quando a guarda deve acioná-lo. Crimes e infrações administrativas, artigo 225 ao 258-C, principalmente crimes como venda de bebida alcoólica a menores, o artigo 243, e corrupção de menores, artigo 244-B.
E assim nós chegamos ao final do terceiro módulo. Agora o próximo módulo será um resumo através do Notebook LM. É uma ferramenta interessante do Google que vale a pena a gente estudar. Depois de ter estudado a lei, fazer uma revisão com ele é muito interessante e produtivo. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.